Olá pessoal, tudo certo? Vamos aí dar início a mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, meninos, a gente vai falar sobre três assuntos muito interessantes. A gente vai falar sobre as formas dos polígonos, dos triângulos e dos quadriláteros. Então, nessas imagens aí, a gente pode observar vários polígonos, né, triângulos e quadriláteros. Aí na primeira imagem a gente tem a placa de um pare, né? Esse pare que é um polígono, tá certo? Pare que é um polígono. Temos aqui na bola, né, temos um círculo, né, que é formado por gomos, né, por pentágonos, por figuras de 5 lados. Na outra placa aqui indicando, né, que a circulação de bicicletas, temos um triângulo, né, meninos? Temos aí o cubo mágico, né, que é formado por quadriláteros, né, por quadrados. E temos aqui, né, uma casa formada por vários polígonos, né? Temos aí uma árvore, né, formada por 6 lados, temos aí uma porta, né? Então, para a gente perceber como essas figuras, né, fazem parte do nosso dia a dia, do nosso contexto. Bom, então vamos compreender primeiro o polígono, né? O triângulo e o quadrilátero a gente já tem uma noção, mas às vezes o polígono a gente não tem uma definição. Né? Toda forma geométrica é um polígono? Não, a gente tem que estar bem atento a isso, né? Porque o polígono é uma forma geométrica fechada, formada por linhas retas que não se cruzam. Né? Então, a forma que tem todos os seus traços fechados, né? E formados por linhas retas. Então, se tiver curvas, né? Se tiver círculos, por exemplo, não é um polígono. E as linhas também não podem se cruzar. Então aqui, pessoal, né, a gente tem figuras do lado esquerdo, a gente tem um traço e temos outras figuras do lado direito. Todas as figuras do lado esquerdo não são polígonos, tá certo? O coração não é um polígono, né, porque ele é formado por linhas curvas. O círculo, como o próprio nome já diz, né, é um círculo, então por isso não é um polígono, né, porque o polígono ele tem apenas linhas retas. Temos aqui essa outra figura, né, com 4 pontas, semelhante a uma estrela, que tem curvas, né? Suas linhas são curvas e por isso, então não é um polígono. Temos aqui, né, uma pista de skate, né, em laranja, né? Ela quase um polígono, mas ela tem essa volta aqui, né, que faz uma curva. Por isso não é um polígono. Assim como o trevo, né, de 4 folhas, que também é formado por várias curvas, tá certo? Então esses não são polígonos. Do lado direito, todos são polígonos, né? O retângulo é polígono, né? Tem todas as suas linhas se fecham, né? Possui linhas retas e as linhas não se cruzam, assim como esse triângulo laranjado, assim como essa forma aqui em azul, né, de, de 8 lados, né? Temos também esse aqui em vermelho, né, esse quadrilátero, daqui a pouco a gente vai compreender o nome desses quadriláteros, né? Também é um polígono, por quê? Porque ele possui todas as suas linhas são retas, né? É uma forma geométrica que se fecha e suas linhas não se cruzam. Assim como esse pentágono, né? Ou seja, essa forma geométrica de 5 lados, também possui todas as suas linhas retas, né? E elas não se cruzam e é uma forma geométrica fechada. Beleza, pessoal? Então, nem toda forma geométrica é um polígono. Para ser um polígono, tem que ser uma forma geométrica fechada, formada por linhas retas que não se cruzam. Então, vamos compreender a diferença dos triângulos, né? A gente sabe que os triângulos são formados por 3 lados, né? Por 3 ângulos e por 3 vértices. Beleza. Só que nem todos os triângulos são iguais, eles têm as suas especificidades. Então, olha só, o triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? É aquele que possui todos os seus lados iguais, todos os seus lados com o mesmo tamanho. É esse primeiro triângulo aqui, ó. A gente pode observar, se a gente for medir, todos os seus lados vão ser iguais. A gente não percebe diferença nos lados, né, no tamanho dos lados. O triângulo isósceles, repete aí para a gente compreender o nome dos triângulos. Triângulo isósceles possui 2 lados com a mesma medida.
Ah, então é esse triângulo aqui do meio. Por quê? Porque quando a gente olha para ele, a gente vê que esse lado aqui de baixo, ele é menor do que os lados laterais, não é? Olha só como esse lado aqui de baixo é bem menor do que esses outros. Então, por isso, ele é o isósceles, né? Possui dois lados iguais e um lado diferente. E o nosso último triângulo, então, é o escaleno. Triângulo escaleno possui todos os lados com medidas diferentes. Então, pessoal, esse aqui não tem padrão nenhum. Todos os seus lados vão ser diferentes. Esse lado tem um tamanho, esse lado tem outro tamanho, e esse lado de baixo também tem outro tamanho. Nenhum de seus lados são iguais. Esse, então, é o triângulo escaleno. Vamos lá para os quadriláteros, né? Temos aqui então em salmão, né, essa cor aqui próximo do rosa, próximo do laranja, temos o paralelogramo, né? Ele é quase um quadrado, só que ele tem uma diferença aqui, ó, olha só, na estrutura dele, você vê que a reta dele, ela não sobe de forma totalmente vertical, ela tem uma inclinação, tá certo, pessoal? Aqui ela não é retinha, ela tem uma inclinação. E a mesma inclinação tem do outro lado, né? Então, por isso é um paralelogramo. Vamos repetir o nome aí, pessoal, para a gente compreender, tá? Então, esse aqui em salmão, né, por conta da inclinação da reta, é um paralelogramo. Temos ao lado o quadrado, esse vocês já estão familiarizados, né? Vocês já conhecem. Quadrado em azul, onde ele possui todos os ângulos com a mesma medida, né? Todos os lados com o mesmo tamanho, né? E a diferença dele para o paralelogramo é que suas retas, né, ou elas estão totalmente em pé, ou seja, totalmente na vertical ou totalmente na horizontal, tá certo? Não tem inclinação nos seus vértices, né? Temos o retângulo, aqui em verde. O retângulo tem quatro lados, né, como todo quadrilátero, mas ele possui, né, dois lados iguais, né, e dois lados diferentes, né? O lado de cima e o lado de baixo tem o mesmo tamanho, mas esse tamanho, pessoal, é diferente do lado a medida é diferente, né? O tamanho é diferente desses lados aqui da lateral, tá certo? Então, o retângulo ele possui dois lados iguais, com o mesmo tamanho, e outros dois lados com tamanhos diferentes. Temos aqui o losango, né? Em roxo, losango, né? Ele é quase um quadrado, né? Só que ele possui aqui toda essa inclinação diferente, né? As linhas dele se postam todas na diagonal, né? Não é nem na vertical e nem na horizontal, é todas na diagonal, todas inclinadas, tá certo, pessoal? Mas todos aqui têm o mesmo tamanho, né? Ele é semelhante aí à pipa. Sempre que a gente for lembrar da pipa, né, vamos lembrar do losango, tá certo? Temos aqui em amarelo o trapézio isósceles. O que é o isósceles, como a gente comentou? O isósceles é que tem dois lados iguais, né? Então esse trapézio aqui tem esse lado, os lados das laterais são iguais, mas o lado de cima e de baixo tem tamanho diferente. Então, pessoal, o trapézio ele tem essa disposição, né? Ele tem essa forma, né? Sua base é um pouco maior e sua ponta é um pouco menor, né? Mas suas laterais, né, têm o mesmo tamanho e a mesma inclinação. Aqui o trapézio retangular, a gente fala que ele é retangular porque ele tem dois lados, ele tem essas duas vértices aqui de forma quadrada, né? Essas vértices aqui que fazem o quadradinho, né? Lembra aí um pouco do retângulo, né? Então por isso trapézio retângulo. Trapézio escaleno. Escaleno vem de quê, pessoal? Todos os lados diferentes, né? Então esse trapézio aqui tem todos os seus lados diferentes. Olha só, esse lado tem um tamanho, esse lado tem outro tamanho, esse tem outro e esse tem outro também, tá certo? Mas sua forma é muito semelhante à do trapézio isósceles, né? Que é o trapézio comum, que a gente mais encontra. Pode observar que o trapézio marrom é semelhante ao trapézio em amarelo, mas os seus tamanhos, né, são um pouco diferentes as medidas. E temos aqui, né, em rosa o quadrilátero irregular. Esse aqui é completamente sem disposição, né?
mas é um quadrilátero por quê? Porque é formado por 4 lados, né? Todo quadrilátero possui 4 lados. Beleza, pessoal? Então é isso. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Um grande abraço e até a próxima.